Muito bem. Até aqui estudamos temas que nos ajudam a alcançar a nova vida proposta por Cristo. Neste estudo, abordaremos um tema que nos proporciona o desenvolvimento de uma vida de comunhão na igreja e com Deus. O tema de hoje é: onde posso buscar forças para manter o meu novo estilo de vida? Antes de estudarmos o assunto proposto, ouçamos algumas opiniões pessoais que nos ajudarão a entender o quão importante será este estudo. Você já ouviu dizer, eu posso cultuar a Deus ficando em minha própria casa? Sim. Mas eu creio que a pessoa pode cultuar a Deus de várias maneiras, mas uma religião é um alicerce para a vida da pessoa. A religião é um alicerce. Ele falou que adorando a Deus somente na casa dele está no lugar certo. Você já ouviu dizer, não preciso fazer parte de nenhuma igreja para Deus me abençoar? Ele fala que ele não rouba, ele não mata, ele não faz nada, ele fica tudo... E ele falou que na igreja não salva ele, mas dentro da casa dele. Ele fala isso. Então, muitas pessoas não acreditam nem em Deus. Tem muitas pessoas, porque a gente se fundamenta muito em livros, essas coisas, e a gente vai descobrindo que religião foi uma coisa meio que fundada por homens. Sim, é um pensamento errôneo. Eu acho que atualmente, hoje, existem vários segmentos religiosos, entendeu? A pessoa, às vezes, não se adaptou com nenhuma. Já. Eu tenho vários parentes que já me disseram essa mesma coisa. Você já ouviu dizer, posso me relacionar com qualquer pessoa que isso não me afeta? A mim não, porque nós, quando é firmado em Jesus Cristo, nós faz assim para nós ver se nós conseguimos converter ele. Diante dos desafios diários, nós precisamos de forças para permanecermos firmes nos propósitos de Deus. Nesta lição, vamos estudar com o pastor Ayrton Correia como e onde vencer esses desafios e, assim, desfrutar das bênçãos de Deus. Ok. Para que você possa desenvolver uma vida de comunhão na igreja e com Deus, é necessário estar atento para com os relacionamentos interpessoais, os quais podem tanto nos aproximar quanto nos afastar de Deus. Sendo assim, que tipo de relacionamento corrompe seu novo estilo de vida? Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e versículo 33, o apóstolo Paulo escreveu: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias interferem no seu relacionamento com Deus. Corromper significa tornar podre, decompor, estragar, viciar, alterar, subornar, seduzir, deteriorar e perverter. O texto nos ensina que indivíduos malignos corrompem o caráter de outros. As influências corruptoras desses indivíduos enfraquecem a fé e destroem a moralidade. Isto não se dá somente pela palavra que é proferida, mas pelo convívio com pessoas que não têm temor a Deus e praticam o mal. Portanto, não vos enganeis. Em relação a isto, que desafio e promessa a Bíblia nos apresenta? Nos Salmos de número 1 e versículos de 1 a 3, o salmista diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem,
e tudo quanto fizer prosperará. Você não deve se prender a lugares e práticas daqueles que não temem a Deus. Agindo assim, você será bem-aventurado e prosperará. Observe as expressões do salmista e o que ela nos ensina. Escarnecedor é aquele que faz escárnio, zombaria, sarcasmo, menosprezo. Andar no conselho dos ímpios é ouvir ou buscar conselhos de pessoas que não estão sob a orientação de Deus e não têm temor dele, pois seus conselhos estão baseados nos conceitos do mundo e não nos princípios sagrados. Deter no caminho dos pecadores. Deter é estar com ou praticar o que eles fazem. Ou seja, não podemos nos envolver em amizades nem nos deixar levar por aqueles que praticam o que é errado aos olhos de Deus e transgridem a sua palavra. Assentar na roda dos escarnecedores é estar num lugar com pecadores envolvidos em práticas erradas, como zombarias, críticas e menosprezo ao próximo. Mesmo que o ser humano não esteja fazendo ou falando, mas se estiver junto, demonstra consentimento e é sinal de concordância. E é por isso que o salmista deixa este alerta. Vejamos agora qual é a proposta que Deus tem para os seus filhos. Em Salmos, de número 119, versículo 63, e Salmos 133, e versículo 1, lemos: Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus espera que através da igreja os seus filhos vivam um relacionamento de comunhão. O maior exemplo de comunhão que encontramos está na Trindade Divina. Seguindo este exemplo, devemos desenvolver a comunhão uns com os outros, sendo sempre motivados pelo Espírito Santo. Comunhão é participar, compartilhar a nossa vida com pessoas que temem a Deus e guardam os seus preceitos. Então, onde e como você pode trocar experiências sobre a vida cristã? O apóstolo Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, e versículos 14 e 15, dizendo: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E também, aos Colossenses, no capítulo 3, e versículo 16, nos diz: A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É na igreja que você encontra força e ajuda para uma vida de crescimento espiritual. Após a ressurreição de Cristo, igreja era um povo escolhido de Deus, substituindo simbolicamente a nação de Israel, que se reunia constantemente. Com o passar dos anos, igreja passou a significar instituição hierárquica. Isso se deu na era medieval, nos séculos 4 e 5. Na igreja, temos uma liturgia, ou seja, roteiro, e dentro dela destaca-se o ensino da palavra de Deus e o louvor. E que virtudes essenciais são vividas na igreja? A carta aos Filipenses, no capítulo 2, e versículo 2, diz: Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Amor, alegria, ânimo e o mesmo anseio são experimentados na igreja quando os membros vivem em comunhão. Essas devem ser virtudes essenciais, ou seja, disposição habitual para a prática do bem, conjunto de todas as boas qualidades morais, valores que são indispensáveis e necessários na igreja. Diante disto, que exemplo maravilhoso deixou a Igreja Apostólica?
O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e versículos 46 e 47, o evangelista Lucas escreve: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A comunhão da Igreja Apostólica é o exemplo para os nossos dias. Congregavam, estavam sempre juntos, comiam juntos com alegria e louvavam a Deus. Deus se manifestava no meio da igreja. Por isso, precisamos ter a prática constante de congregar com os demais irmãos, pois além de estarmos juntos de uma grande família, a qual Deus acrescenta novos membros todos os dias, desenvolvemos a alegria de servir a Deus. O que Deus dá para os que estão na igreja e com que propósito? O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, e versículos 11 e 12, dizendo: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus dá dons à igreja, querendo o aperfeiçoamento e o crescimento de todos. Em algumas ocasiões, referindo-se aos dons, a Bíblia cita dons espirituais, dons ministeriais e outros dons. Em Efésios, no capítulo 4 e no verso 11, são citados os dons ministeriais, onde os seres humanos são capacitados pelo Espírito Santo, tornando-se um presente dado à igreja, que é o corpo de Cristo. A perfeição, que é a semelhança de Cristo, é o alvo, ou seja, o alvo de tudo isso é que a igreja possa crescer espiritualmente a fim de atingir a plenitude de Cristo e a sua completa estatura. Assim, se pode apreciar a grande importância dos dons ministeriais, pois são meios que estão presentes para concretizar este elevado propósito. Apóstolos são aqueles que são enviados pelo próprio Cristo para uma missão especial, tendo sido testemunhas oculares. Profetas são aqueles que recebem a revelação de Deus e a transmitem aos seres humanos. Evangelistas são os capacitados e comissionados por Deus para pregar o Evangelho. Pastores são aqueles que cuidam da congregação local e das instruções espirituais. Doutores e mestres são os responsáveis pelo ensino da palavra de Deus. Portanto, o que você deve fazer para se fortalecer nesse novo estilo de vida? O apóstolo Paulo, ao escrever para os Efésios, no capítulo 4 e versículos 14 a 16, nos aconselha dizendo: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Você deve estar ligado ao corpo de Cristo, seguindo a verdade. O apóstolo Paulo nos orienta a estarmos atentos aos tipos de doutrinas existentes, para que não sejamos como meninos que, sem conhecimento, são levados de um lado para o outro. Portanto, devemos conhecer a verdade e nos fortalecer nela, alcançando uma maturidade cristã, desejando ser parte do corpo que é a verdadeira igreja, do qual Cristo é a cabeça. Aprendemos nesta lição que sofremos influências das pessoas que nos rodeiam.
Por isso devemos deixar as más companhias e buscar o convívio com pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, usufruindo desta forma das bênçãos que Deus tem para nós. Que atitudes você está disposto a tomar a partir de agora para manter o seu novo estilo de vida? Diante disto, convido você agora para fazer junto com o pastor Ayrton a sua decisão. Reconheço que a igreja é o corpo de Cristo e quero ser um membro desse corpo. Ore comigo agora. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua palavra. Nós queremos Te agradecer, porque tivemos a oportunidade de vermos hoje o quão importante é estarmos juntos a outras pessoas que servem a Ti. Quero Te pedir força para que possa manter comunhão com os nossos irmãos. E desta forma, Senhor, juntos buscarmos capacitação para Te servir melhor todos os dias. Abençoa-nos, Senhor, através dos dons ministeriais. Abençoa-nos, Senhor, para que em tudo possamos chegar a sermos como realmente um verdadeiro cristão, que é a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém.